crianças, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a nossa correção da nossa avaliação de história. Então, para vocês aí relembrarem o que vocês fizeram na prova de vocês, para retomar um pouquinho sobre o conteúdo também, então a gente vai fazer aqui a correção, tá? Prestem bem atenção para ver aí o que vocês acham que acertaram, o que vocês acham que não, certo? Para ir fixando mais o conteúdo. Então, na primeira questão de história, nós tínhamos lá: leia as frases abaixo e veja qual completa corretamente as alternativas de acordo com o balão da fala. Depois, digite indicando a letra da frase. Então, vocês tinham que colocar lá imigrante ou migração, na A ou na B. Então, aqui, ser significa morar em um país, estado ou município que não é o seu de origem. Então, é ser imigrante, né? O imigrante é aquele que não mora no seu país ou município, estado de origem, certo? O movimento de pessoas de um lugar para outro, para morar, se chama migração. Então, quando vai para morar, quando vai a passeio, não é migração. Então, tem que saber destacar bem, né? Então, geralmente, esse movimento acontece em busca de melhores oportunidades e condições de vida, certo? A questão 3 dizia assim: leia o texto para responder as questões. Imigração no Brasil. No início do século XVI, imigrantes vindo de diversos países começaram a chegar ao Brasil na expectativa de construir uma vida nova, atraídos pela riqueza de um país recém-descoberto. Com eles chegaram também seus sonhos, sua cultura, um modo de ser muito diferente do que estavam acostumados. Daí surge a diversidade da qual nosso país é formado. Os principais grupos de imigrantes no Brasil são formados por portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Por que essas pessoas deixaram seus países e vieram para o Brasil? Então, o que aconteceu? Eles vieram atraídos pela riqueza, ou então eles atravessaram um período, né, de guerra, muitas vezes. Então, a prof considerou tudo que vocês colocaram lá. Por que elas vieram, né? Atraído por uma vida nova, na expectativa de construir uma vida nova, pela riqueza de um país recém-formado, porque os países deles estavam em guerra, porque não tinham condições de vida, né? Estavam sem condições nos países onde eles viviam. Então, a prof considera, era para vocês utilizarem aqui, né, de acordo com o texto, mas a prof sempre considera aquilo que vocês também respondem. Na questão 4, daí dizia assim: o que eles trouxeram com eles que ajudou a construir a diversidade cultural do nosso país? Marque a alternativa correta. Eles trouxeram o quê? As suas malas, suas ferramentas, seu modo de ser e de viver, sua cultura. Então, era letra C, seu modo de viver, sua cultura. Na questão 5, muitos são os motivos que levaram as pessoas a deixarem seus locais de origem e mudar para outra cidade, estado ou país. Cite 3 motivos pelos quais as pessoas migram. Então, nós estudamos lá, né, que as pessoas migram em busca de emprego, de estudo, ou devido a situações de crise, pela seca, pela fome, né? Por segurança para a família, então, para conviver com os familiares. Então, tinham vários motivos que vocês poderiam citar. Aqui pedia 3 motivos. A questão 6 dizia assim: leia um trecho de um poema de Patativa do Assaré, no qual fala sobre migração. Triste partida. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro. Meu Deus, o que é de nós? Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste e da fome feroz. Rompeu seu Natal, porém, barra não veio, o sol, bem vermelho, nasceu muito além. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro, e mesmo o verão apela para março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. E vende seu burro, jumento, cavalo, até mesmo o galo venderam também, chegaram em São Paulo, sem cobre quebrado, e o pobre, acunhado, procura um patrão.
só vê cara estranha, trabalha 2 anos, 3 anos e mais ano, e sempre nos planos de um dia voltar, mas nunca ele pode, só vive devendo. Então, vocês viram aqui que falava da partida, né, do sertanejo, do seco nordeste. Então, ele saiu do nordeste para ir para onde? Para São Paulo, chegar em São Paulo. Então, fala que ele saiu do nordeste com medo da seca, da fome, né, teve que vender tudo que ele tinha, lá não chovia, não dava a planta, né, que eles teriam que viver disso. E vocês viram que a linguagem aqui é uma linguagem bem, né, característica que a gente chama do caipira, né, uma linguagem assim muito usada pelo povo mais do sertão nordestino, certo? Então, qual foi o motivo dele ter deixado a sua terra natal? Foi a seca, né, a falta da chuva, ó, sem chuva na terra, tá? Então, foi a falta de chuva, a fome, tudo isso fez com que ele saísse da sua terra natal. A questão 7 dizia assim: segundo o poema, ele está feliz no lugar? Quais são os planos dele? Ele não está, né? Olha aqui, ó. Ele procura um patrão, só vê cara estranha. Trabalha 2 anos, 3 anos, mas sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, ele só vive devendo, né? Então, ele chegou em São Paulo, aqui, quando diz sem cobre quebrado, quer dizer que ele está sem dinheiro, pobre, né? É uma terra estranha, que ele não conhece, então ele não deve estar feliz. E os planos dele são de um dia voltar, né? Então, são 2 perguntas, tem que ter 2 respostas. Ele está feliz, sim ou não, e quais os planos dele? A questão 8. Segundo o poema, de onde saiu essa pessoa e para que lugar ela migrou? Então, nós falamos já ali, né? Saiu do Nordeste, do seco Nordeste, e chegou em São Paulo. Questão 9. Marque o X na alternativa correta. Movimento migratório ou migração é quando as pessoas deixam seu local de origem e se deslocam para morar em outro. Então, vejam lá. A B. O termo imigrante é usado quando as pessoas vão apenas passear em outro lugar e depois voltam. Será que é? Quando as pessoas chegam em outro país que não é o seu de origem para morar, são recebidas como emigrantes. As migrações internas ocorrem fora do país. Os imigrantes em nada contribuem para a cultura do local onde vão morar. O que vocês acham? Então, só a alternativa A é a correta, né? Por quê? O movimento migratório ou migração é quando as pessoas deixam seu local de origem e se deslocam para morar em outro, seja uma nova cidade, um novo estado, um novo país, seja sair do campo para a cidade, então é migração também. Aqui, quando fala o termo emigrante, então são pessoas quando elas são recebidas em outro país, né? Não é quando as pessoas vão passear em outro lugar, aí já é turismo, né? Quando as pessoas chegam num país que não é o seu de origem para morar, elas são recebidas como imigrantes? Não, são recebidas como imigrantes, tá? Imigrantes é quando elas saem do seu país, elas são conhecidas como imigrantes, são recebidas como imigrantes. As migrações internas ocorrem fora do país? Não, migrações internas é dentro do próprio país. Então, o gabarito era, aqui mostra a questão A. A última aqui, a 10ª, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento sobre os direitos da humanidade. A respeito de tal documento, considera a alternativa correta. A A diz que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não garante o direito para as pessoas mudarem de país. A B diz que todas as pessoas têm o direito de mudar de país, porém, após se mudarem, não podem voltar ao seu local de origem. A C diz que, segundo a declaração, as pessoas devem sempre permanecer nos locais de origem. E a D diz que todas as pessoas têm o direito de ir e vir, isto é, mudar de local de moradia e de regressar. A E diz que a declaração garante o direito de locomoção apenas dentro dos estados e não fora do país. O que vocês acham? É a letra D, a única correta, né? As pessoas têm direito de ir e vir, isto é, mudar de local de moradia e regressar se desejar, né?
Claro que quando é fora do país, aí depende também, né, de ter cidadania, de ter documentação, o que foi fazer, se casou, se vai morar, né? Aí depende do país aceitar, mas ela tem o direito de ir e vir, certo? Então as outras todas estavam erradas, somente a D verdadeira, certo? Então fizemos aí a correção para vocês darem mais uma relembrada o que vocês responderam aí na prova, tá? Também serve como, né, uma revisão aí do conteúdo. Na próxima aula a gente vai fazer um trabalhinho também valendo nota livre de história, tá certo? Então vamos já dando uma olhada no conteúdo e relembrando aí, certo? Beijo e até a próxima aula.